E se fala muito de restrição de crescimento fetal. Então, a primeira coisa seria lá a importância, né? Aqui sai um pouquinho, mas tudo bem. Normalmente, a restrição de crescimento fetal acomete de 5 a 10% das gestações. Tá? De 10, né? De 100, a gente tem aí 5 a 10. É uma causa importante de maior mortalidade perinatal. Muito importante. É uma intercorrência gestacional difícil de ser definida. E um dos fatores mais importantes é fazer uma boa datação da gestação. Como definição, como conceito, conceituamos, definimos, né, uma restrição de crescimento fetal quando as dimensões pela ultrassonografia, através da biometria fetal, especialmente circunferência abdominal e peso fetal esperado, né? Então, normalmente é o Radlock que fazemos na nossa biometria: DBB, DOF, CC, CA, CF. Através do CA e o CF, calculamos o peso fetal esperado para as semanas que nós estamos fazendo. E também os percentis do peso e da circunferência abdominal. Como conceituamos restrição de crescimento fetal? Quando a circunferência abdominal e o peso fetal esperado se encontram abaixo do limite inferior da normalidade para a idade gestacional, que é o percentil 10. Esse é o divisor de águas, né, o cutoff, abaixo do percentil 10. Muitos anos abaixo do percentil 10, restrição de crescimento. Isso trouxe muitos problemas. Então é o que nós vamos ver, né, como nós fazemos o diagnóstico e o que tem de novo hoje para acompanhamento e conduta. Em 2016, foi feito através do DELF o que é o conceito, quais são os parâmetros e quais são os tipos. Então nós temos 2 tipos de restrição de crescimento fetal. O chamado precoce é quando é abaixo de 32 semanas. E qual que é o diagnóstico? Esses são os critérios maiores, pelo menos um critério: circunferência abdominal abaixo do percentil 3, peso fetal esperado abaixo do percentil 3, ou Doppler da artéria umbilical de ácido zero. Então, um desses 3 já é considerado restrição de crescimento fetal, e se está abaixo de 32 semanas, o precoce. Critérios menores: pelo menos 2 parâmetros para o diagnóstico: peso fetal esperado ou circunferência abdominal abaixo do percentil 10, combinados com índice de pulsatilidade da artéria uterina acima do percentil 95 e ou o artéria umbilical, né, o IP da artéria umbilical acima do percentil 95. Então esses são os critérios atuais de diagnóstico: restrição de crescimento fetal precoce, abaixo de 32 semanas. Critérios maiores, um desses 3, ou critérios menores, pelo menos 2. O outro tipo é a restrição de crescimento tardia, depois de 32 semanas. Critérios maiores: circunferência abdominal abaixo do percentil 3, ou peso fetal esperado abaixo do percentil 3. Então isso já mostra que temos que trabalhar com as tabelas de peso e percentis. Isso é básico. Tem os aplicativos que você já faz sem precisar fazer conta. Os aparelhos mais modernos hoje, quando você põe a paciente, faz a biometria, calcula esses parâmetros, ele já te dá o percentil. Critérios menores:
peso fetal esperado ou circunferência abdominal abaixo do percentil 10. RCP, o que é o RCP? Relação cérebro-placentária. Índice de pulsatilidade da cerebral dividido pelo umbilical abaixo do percentil 5, aquela tabela. Ou artéria umbilical acima do percentil 95. Ou se você tem uma queda do peso maior que 2 quartis, ou seriam 2 ou 3 percentis abaixo do seu peso esperado. Então, atualmente, esses são os critérios diagnósticos. Não podemos esquecer o constitucional. Pequeno, a idade gestacional constitucional. Quando que eu falo que é o constitucional? Circunferência abdominal, peso fetal esperado entre o 3 e o 10. Porque abaixo de 3 está o diagnóstico, Então, entre 3 e 10. E, muito importante, o Doppler materno fetal normal. Então, por isso a importância do Doppler. Então, quando nós temos o nosso dia a dia, fazendo um ultrassom obstétrico, 32, 34, 36 semanas, você encontra o peso no percentil 5, no percentil 7. O que temos que fazer? Doppler. Se o Doppler está normal, vamos acompanhar essa gestação. Se o Doppler está alterado, nós vamos tentar fazer a classificação. Ok? Então, o que nós temos de restrição de crescimento fetal precoce, abaixo de 32 semanas? Acomete 30%, mas é a mais grave. É a mais grave. Por quê? Maiores graus de anormalidade placentária. Aumento progressivo da artéria umbilical com caída das velocidades diastólicas, seguidos da centralização. Pior progressiva do Doppler e do perfil biofísico fetal. A restrição de crescimento fetal precoce é um desafio, principalmente de gestão, de acompanhamento, de decisão. Restrição de crescimento fetal tardia, maior ou igual a 32 semanas, é a mais frequente, mais de 70%, é a mais leve. Doppler normal ou levemente alterado na cerebral, que é a adaptação, e na relação cérebro-placentária. Deteriorização do perfil biofísico sutil, difícil diagnóstico e difícil detectar. Risco de óbito fetal súbito, esse que é o grande problema, o nosso desafio, que é o diagnóstico. Então é muito importante, o diagnóstico, caracterizar se é precoce, e aí o desafio é esse acompanhamento, a decisão de retirada, e o tardio, se você fica esperando muito, você pode ter um óbito fetal inesperado. Condições que podem resultar da restrição de crescimento fetal. Nós temos causas maternas, placentárias e fetais. Causas maternas. Pacientes que tiveram fetos com restrição de crescimento em gestações anteriores. Hipertensão arterial, diabetes mellitus, enfermidades autoimunes, lúpus, nefropatias, uso do tabaco, drogas, doença de Crohn, medicamentos, anemia e desnutrição. Essas são as principais causas maternas que levam à restrição de crescimento. Causas placentárias. Aqui em cabeça, mais importante, insuficiência placentária. Descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, hemangiomas, anomalias placentárias. E a causa fetal, pacientes que foram submetidas à fertilização in vitro assistida, têm risco dos fetos de ter restrição de crescimento. Aneuploidias, as cromossomopatias, malformações, infecções e gestações múltiplas. Então aqui nós temos
as principais causas, que são divididas, né, em maternas, placentárias e fetais. Então, o nosso desafio na conduta, no acompanhamento de uma feto com restrição de crescimento fetal é o diagnóstico, é a vigilância e é o parto. Então vamos ver um pouquinho disso. Dentro do diagnóstico, entendendo a fisiopatologia, para saber qual metodologia usar, é muito importante acompanhar aquelas ondas de migração trofoblástica, que eu já falei alguma coisa para vocês. Quando nós temos a perda da camada elástica, das vilosidades, da arteriola espiralada, ocorrendo o fenômeno da vasodilatação, quando fizermos o Doppler das uterinas, então nós temos diástole cheia e sem cisura. Isso é que ocorreu o fenômeno da vasodilatação. E qual que é a tradução de uma boa placentação? Uma boa onda de migração placentária. Artéria umbilical normal, diástole cheia, e artéria cerebral de alta resistência, diástole menor. Se não acontecer aquelas ondas de migração, não ocorrer a retirada daquela camada elástica das arteriolas espiraladas, o território uterino passa a ser de alta resistência, com a presença da chamada incisura, e o mais importante hoje não é valorizar a incisura, e sim valorizar o índice de pulsatilidade da artéria uterina, que é quando está alterada, quando está acima do percentil 95. E qual que é a tradução do que acontece com a uterina? As mudanças na umbilical, diminuição da diástole, ausência da diástole zero e diástole reversa. Então você vai tendo uma alteração importante, e uma alteração importante também na cerebral, na oxigenação fetal. Então hoje, muito importante, frente ao diagnóstico de restrição de crescimento, tanto precoce como tardia, é como se comporta as artérias uterinas, como se comporta a artéria umbilical, como se comporta a artéria cerebral e como se comporta o RCP, relação cérebro-placentária. A COG 2021, la identificação de suspeita de um compromisso fetal proporciona oportunidade de intervir antes que a acidose metabólica progressiva resulte em morte fetal. Então aqui demonstra a importância do diagnóstico, né, e o acompanhamento. O que nós fazemos no nosso dia a dia? Né? Todo pré-natal, medida de altura uterina. Se vocês forem ver a literatura, qual que é a importância da medida de altura uterina? Crescimento fetal. Mas o que isso traz de importância nos casos de restrição? A precisão de identificar fetos com peso abaixo do percentil 10 através da medida de altura uterina é limitada. Uma meta-análise, 34 estudos observacionais, a medida de altura uterina teve uma sensibilidade de 58% e uma especificidade de 87% para predizer peso fetal abaixo do percentil 10. E segue sendo uma boa ferramenta para monitorar crescimento em gestações de baixo risco. Então, gente, gestação normal, crescimento adequado, sem dúvida, a altura uterina é uma ferramenta do dia a dia, do pré-natal. A ultrassonografia, né? Trabalhos recentes demonstram, né, para a triagem de restrição de crescimento fetal e peso fetal esperado pela idade gestacional,
Em população geral, é mais preciso quando o exame é em torno de 36 semanas. Isso é, né, para restrição de crescimento fetal tardia. Tá? Não há evidência que melhore os resultados quando realizado de forma rotineira em gestação de baixo risco. Foi o que eu mostrei no Doppler, né? Então, o Doppler não é para ficar fazendo em toda gestante, em todo pré-natal, em toda consulta, e sim em pacientes de alto risco. Então, é muito importante, dentro da vigilância, né, monitorar, né, pedir para a paciente avaliar para nós, falar, valorizar quando a paciente fala que seu feto está mexendo pouco, está tendo baixa movimentação, valorize essa queixa. E hoje, para a gente fazer uma boa avaliação, uma boa conduta, é uma avaliação multinodal. O que é uma avaliação multinodal? O uso do perfil biofísico fetal, o uso da cardiotopografia, melhor a computadorizada, que analisa a variabilidade pequena, né, short variation, e o Doppler, da umbilical, da cerebral e do ducto venoso. Vamos ver um pouquinho disso. Então, ó, movimentos fetais. Os movimentos fetais diminuídos podem ser devido a alterações do líquido amniótico, drogas, tabagismo, sobrepeso materno, sedativos, sono fetal e o comprometimento fetal. Não há evidências suficientes de que o recuento formal de movimentos fetais para todas as gestantes, né, com risco aumentado, pode ser benéfico. Então, esse movimento fetal, o que a gente põe assim de importante é que valorize essa queixa e investigue se está acontecendo alguma coisa. Líquido amniótico. Como nós quantificamos o líquido amniótico? Né? A avaliação subjetiva é a experiência do ultrassonografista. Então, ele que vai dizer, isso era um tempo atrás, o líquido normal ou líquido diminuído ou aumentado. A partir do Manning, no perfil biofísico fetal, introduziu a medida de bolsão de líquido amniótico. Isso em 1981. Fila em 1987, o ILA. Então, hoje, no nosso laudo de ultrassom, nós podemos utilizar a medida única de uma maior bolsão, é normidrânio, quando ele está acima de 2 e menor que 8. Bolsões abaixo de 2, oligdrânio. Bolsões acima de 8, oligdrânio. E o ILA, né? A soma dos 4 bolsões. Só que o ILA, a gente só pode fazer acima de 24 semanas, quando o útero ultrapassa a cicatriz umbilical, você tem as 4 quadrantes, que abaixo da cicatriz, só 2 quadrantes, aí é, sem dúvida, o bolsão. E o ILA menor que 5 é a oligdramia. Uma diminuição pode ocorrer com estado de oligúria fetal em resposta à disfunção placentária progressiva e hipóxia. Então, valorizem no exame ultrassonográfico de vocês de rotina ou em paciente de risco a oligdramia. Claro, afastando a meniorrexia, né? Oligdrâmio. Oligdrâmio está muito relacionado à insuficiência placentária e à restrição de crescimento. O oligoame está associado à taxa aumentada de anormalidades da frequência cardíaca fetal intraparte. Necessidade de cesarianas. Baixo índice de Apgar no 5º minuto. E também, mesmo não tendo acidose ao nascimento. Não se recomenda a inclusão de avaliações isoladas do volume de líquido em decisões no manejo da restrição. Então, para a gente decidir a retirada do feto, não é se basear em líquido amniótico. Aí é peso, idade e Doppler. Perfil biofísico fetal. O que é o perfil biofísico fetal? O clássico, introduzido por Manning. Esses 5 parâmetros. Esses 5 parâmetros, eles acompanham o desenvolvimento fetal, fora o líquido amniótico.
O primeiro parâmetro que se forma na vida intrauterina é o tônus, entre 7 a 8 semanas. Depois, movimentos somáticos, 8 semanas. A partir de 20 semanas, movimento respiratório fetal, aquelas salvas. E por último, atividade cardíaca fetal, depois de 28 semanas. Frente a uma hipóxia, a primeira a se alterar é a atividade cardíaca. Tá? E a última, o tônus fetal. E o perfil clássico, ele tem essa pontuação, né? Um perfil normal, desses 5 parâmetros, nota 8 e 10, normal. Perfil duvidoso, 6 em 10. Perfil anormal, menor ou igual a 4 em 10. Isso é o perfil, que hoje é muito importante como um complemento no acompanhamento desses fetos com restrição. Então, o perfil biofísico fetal em fetos com restrição apresenta uma perda sequencial da atividade da frequência cardíaca, dos movimentos respiratórios, dos movimentos corporais, do tônus e a diminuição de pH. Então, o perfil biofísico, gente, é uma ferramenta importante e fácil de ser feita. Perfil biofísico fetal anormal, menor ou igual a 4, está associado a um pH menor que 7,2, acidose fetal. O perfil biofísico fetal é um preditor mais preciso do estado ácido básico fetal do que a cardiotopografia. Tá? A cardiotopografia computadorizada, naquela short variation, né, que é só pela cardiotopografia, ela tem um valor semelhante ao perfil. Então, a cardiotopografia, quando você tem esse exame, ele é normal, ele é reativo, exclui hipoxemia fetal. Porque um feto com uma cardiotopografia normal está tendo uma boa interação entre seus sistemas simpático e parasimpático. Já essas micro oscilações, né, que é essa short term variation, isso é pela computadorizada da frequência cardíaca fetal, né, é um parâmetro biofísico muito importante de função do sistema nervoso. Um contexto de restrição de crescimento, a presença concomitante de hipóxia ou hipóxia grave, a atividade simpática e parasimpática vão se alterando, né, e resultando essa alteração, tanto na frequência como na variabilidade da frequência cardíaca fetal. A extensão visual, a cardiotopografia do dia a dia, o visual, nós não conseguimos fazer o diagnóstico dessas micro-oscilações. Isso só através da computadorizada. E sem dúvida, o Doppler, né? Vocês viram que para o critério diagnóstico, tanto da precoce como da tardia, o Doppler é o parâmetro mais importante. Então nós temos o Doppler da artéria umbilical, né, olha lá, um Doppler da artéria umbilical normal, um Doppler da artéria umbilical já anormal, com a diástole já reduzida, aumentando o IP, diástole zero e fluxo reverso. Então o Doppler da umbilical, gente, ele evalua o aspecto hemodinâmico fetal, é o que nós falamos do perfil. E a normalidade surge após o comprometimento de 60% a 70%. Esse 60% a 70% é a diástole zero, porque aquela menor é em torno de 30% a 60%. A resistência do fluxo sanguíneo está predominantemente associada à patologia placentária, encontrada na restrição de crescimento, né, de início precoce. Artéria cerebral média, os dois parâmetros dela, anormal, né, impedância normal, índice de pulsatilidade e resistência alto, diástoles pequenas, fenômeno da vasodilatação, adaptação cerebral, né, diminuição do índice de resistência, lembra, nível de corte 0,75 no IR e no IP menor que 1,5.
Então, o Doppler da artéria cerebral médio, para monitorizar a restrição, já é mais para tardia, depois de 32 semanas. E medição simultânea da umbilical e da cerebral, você calcula o RCP, relação cérebro-placentária. Aproximadamente 20% de fetos PIG a termo, o Doppler da umbilical normal, apresentam a cerebral, às vezes, já diminuída. Por isso, da importância do estudo da artéria cerebral. Tá? E o RCP é o mais sensível, porque a hora que você encontra a adaptação cerebral, o índice altera. E quando ele está alterado, abaixo do percentil 5, tem que usar aquela tabela. Ducto venoso, normalmente não é de rotina. Aqui, centros especializados, não é fácil, pegar ducto venoso. E é um preditor importante da hipóxia e acidose, como eu falei para vocês no perfil. Ela complementa o estudo e a evolução da vitalidade. E é a decisão principalmente importante em fetos pré-termos, que a gente discutiu bastante, abaixo de 34 semanas. Então aqui nós temos, olha lá, o ducto venoso extremamente normal, ausência da onda A, já o IP acima de 1, e a onda reversa, onda A reversa, acima de 1,5. E esse é o, baseado no Doppler, esse trabalho importante mostrando, o que é um crescimento normal, baseado pelo Doppler, pelo perfil hemodinâmico fetal. A artéria uterina, vasodilatada, índices baixos. A umbilical, diástole presente. A cerebral, alta resistência. E o ducto, as 3 ondas e a onda A positiva. O IP do ducto abaixo de 1. Isso é o crescimento normal. Consequente, a cardiotocografia vai ser normal e o perfil biofísico normal. Restrição precoce, abaixo de 32 semanas, olha lá. O problema é o controle, é o manejo. Alto risco para prematuridade. Decisões de tirar esse feto abaixo de 32 semanas. Alto risco de mortalidade perinatal e 70% relacionado à hipertensão. Então você tem, olha lá, Doppler da uterina, Doppler da uterina, incisura e diástole pequena, alta resistência. Alta resistência na umbilical e vasodilatação cerebral. Então é hipóxia e acidose. E aqui a restrição cardíaca, O problema, como eu falei, é o diagnóstico, tá? Devido ao óbito, muito agudo. Baixa mortalidade e morbidade e 18% associada à hipertensão. Então, o que eu tenho? A uterina normal, a umbilical normal, a cerebral já, a cerebral já mostrando a vasodilatação, a adaptação e o ducto ainda normal. E esse daqui é uma conduta de controle, baseado na SWOG, na COG, em vários trabalhos, na Fetal Medicine Foundation. Eles demonstram que quando você encontra um peso fetal esperado abaixo do percentil 3, com Doppler normal, o que você faria com frequência? Doppler da umbilical e cerebral, o RCP, perfil biofísico e cardiotópico semanal. IP da umbilical maior que o percentil 95. Doppler do RCP e perfil também semanal. Se você tem o RCP ou a cerebral abaixo do percentil 5, 2 vezes por semana, esse controle do Doppler, da relação. E olha, aqui entra o ducto, aqui não tem ducto, aqui entra o ducto e o perfil cardiotópico. Se você tem uma artéria umbilical com diástole 0, RCP, ducto venoso, perfil e cardio 3 vezes por semana. Então, a cada 2 dias,
você tem que fazer todo esse controle. E a umbilical com diástole reversa praticamente diário, um exame diário, porque isso tudo aqui depende muito da idade gestacional, né? E se você tem um IP de ducto acima do percentil 95, que é acima de 1, né? O dobro da umbilical, da cerebral, ducto venoso diário, e perfil, né, e cardiotoco 2 vezes por dia. Então é um controle rigoroso. Isso tudo para quê? Para o momento da retirada desse feto, da nossa conduta, para o parto. E baseado em tudo isso, tem essa pergunta: é possível melhoras nos desfechos clínicos da restrição de crescimento fetal? Sim, é possível. Importante, com um bom diagnóstico, transferência para um centro especializado. Berçário, UTI neonatal. Esse controle, imagina fazer controle de Doppler 2, 3 vezes ao dia, não é em qualquer lugar que você pode. Associação de vigilância multinodal. O que é multinodal? Né? Cardiotoco, perfil biofísico, Doppler, ducto venoso. Administração de glicocorticoide para o quê? Né? Para a maturidade pulmonar fetal, que é indicado abaixo de 34 semanas. E neuroproteção fetal em restrição precoce, né, com sulfato de magnésio. Então, tudo isso, gente, né, baseado num bom diagnóstico, naqueles critérios que nós escrevemos, no Delphi, neoacompanhamento, e utilizar, né, vocês viram que são todas as ferramentas, de pré-natal, de controle, de vigilância e de um exame mais especializado, que a gente vai precisar, né, de um profissional especializado para fazer perfil hemodinâmico, ducto venoso, né, para essa decisão. Então isso é que a gente tinha aí para falar um pouquinho para vocês de restrição de crescimento fetal, baseado na literatura atual. Muito obrigado. Aí vai ter as perguntas. Isso complementou bem o perfil hemodinâmico fetal, né? Por isso essas aulas juntas, né? ¿Alguna consulta que tengamos por ahí? Bien, doctor, vamos a continuar con el Vamos, tema, vamos. que es Coração fetal. Agora nós vamos já começar a falar um pouquinho, se vai dar certo, né? Espero que dê. No final da tarde a gente vai fazer uma tutorial, né, mostrando, né, um ultrassom morfológico, avaliação do coração fetal, e se possível a gente já faz o perfil hemodinâmico fetal, né? É que com o morfológico as pacientes têm que estar em torno de 22, 24, 26 semanas, então aí é mais a uterina, né, não tanto cerebral, mas a gente pode ver. Coração é difícil, né, em todos os sentidos, e não é fácil avaliar coração fetal, né? Então, de uma maneira geral, a gente procura, inclusive lá na FATESA, nos nossos cursos morfológicos, nos nossos cursos de rastreamento de malformação cardíaca, nos de medicina fetal, a gente passar para os alunos, passar para o profissional o passo a passo, né? Porque nem a gente fala, é o pulo do gato, né? Vamos dar, assim, dicas para o que seria, né, bom e recomendado pelas sociedades de como avaliar coração fetal. Se vocês pegarem os livros de ecocardiografia fetal, né, eles relatam que existem 2 exames para avaliar coração fetal. A ecografia chamada nível 1, que é o morfológico, ultrassom morfológico, aonde você, no ultrassom morfológico, vai avaliar o corte, resumidamente, né, 4 câmeras. Um corte de 4 câmeras rastreia em torno de 60% das anomalias. E quando você faz os 4 câmeras mais as grandes vasos, a ordem pulmonar, você pode chegar a 80%. Mas é muito importante
conhecer os padrões normais de um 4 câmeras, da saída da órbita, da pulmonar, o corte 3V, né? E noções de cardiopatia. Porque, para o morfológico, para avaliar o coração, o ultrassonografista, o GO, é o profissional da ultrassonografista. Agora, o exame mais especializado é a ecocardiografia, que é o nível 2. Porque no nível 2 a gente precisa de um cardiologista que conhece as alterações do coração, as anomalias, as malformações. É aquele profissional que faz a ecocardiografia pós-natal. Né? Então é um especialista mesmo, que ele vai analisar o diagnóstico completo, prognóstico e tratamento. Tá? Eu já fiz acho que uns 10 cursos de ecocardiografia, acho dificílimo, né? Eu trabalho mais aqui, ó, que é o nosso dia a dia, que é o ultrassom morfológico, com um complemento da ecocardiografia, que é esse passo a passo que nós vamos passar para vocês. Então, de uma maneira geral, acho que não está passando, ó. Deve ter dado uma travada, ó. Será que é? Às vezes é a bateria, né? Pilha. Está dando para entender? Eu estou falando meio português. Já o professor Mawada, ele gosta já de aventurar na língua. Tá? Não. Ó, todo para frente e para trás, não está passando, né? Ele estava perfeito, agora que deu uma. Aí à tarde o professor Mauro pediu que vai complementar as aulas dele e eu encerro com o morfológico, tá? Geral. E aí, se der, nós fazemos a tutorial. Vamos ver. Perfeito. Então, falamos, né, do nível 1 e do 2. Eu me aventuro a falar que tem 3 níveis, né? E o ultrassom que nós fazemos de rotina, no dia a dia, ultrassom obstétrico, né? Eles nem falaram disso, porque isso está nos livros de ecocardiografia. E nós fazemos o nosso exame dia a dia, né? Biometria, idade gestacional, peso fetal. E qual que é o corte básico de um ultrassom de rotina? É o 4 câmeras, a posição do coração, avaliar, né, a simetria básica e o batimento cardíaco. Isso é a recomendação. Tá? Esse é um update lançado, né, em 2023, ó, recente, né, pela ISOOG, que é um complemento. E o que é essa avaliação? Isso é para o morfológico, é para nós fazermos. É a chamada avaliação axial do coração fetal. É um transdutor transversal que nós vamos partir do abdômen em sentido ao polo cefálico, vendo esses 5 cortes básicos que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um resumo, né, pelo último trabalho da ISOG e também da IUM, que é a da Americana, Sociedade Americana de Ultrassom, mostrando o que é essa avaliação. Então é muito importante
nós sairmos do CA. O que é o CA? Circunferência abdominal. Porque um CA mais um corte 4 câmeras, eu vou ver que lado que é o feto, que lado é o esquerdo, que lado é o direito, qual que é a posição do estômago, qual que é a posição do coração. Depois do 4 câmeras, a saída da aorta, que é chamado 5 câmeras, porque você tem as 4 câmeras mais a aorta. Depois a pulmonar, o 3V e o arco aórtico. Essa é, se nós no ultrassom morfológico fizermos essa avaliação, eu posso pôr no meu laudo que o coração fetal está normal. E aqui a gente tem, né, o trabalho da ISOG e o trabalho da AIUM, igual, né? A única coisa que a AIUM não pôs é que a gente parte do abdômen. Aqui é um corte, ó, da circunferência abdominal. Depois 4 câmeras, depois a aorta, os vasos, né, a pulmonar, a aorta e a cava e o arco aórtico. Essa é a avaliação recomendada do coração fetal. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu for mostrar para vocês um ultrassom morfológico. Primeiro, situação fetal, apresentação fetal, a posição fetal, onde está o dorso, né, o batimento cardíaco básico. E aí eu vou fazer esses 5 cortes, né? Partindo, desculpa, está muito próximo aqui, partindo do abdômen e chegando nos grandes vasos, ó. São os 5 cortes. Então vamos ver isso, ó. A dica: eu ponho a imagem dupla do. Na primeira imagem eu ponho o corte do abdômen, coluna, aorta, estômago e o seio. No outro corte eu ponho corte 4 câmeras. O que eu posso falar desse corte? O estômago, né, tem que estar à esquerda. Então eu sei que esse é o lado esquerdo do feto. A aorta se encontra sempre anterior, ó, anterior. A veia cava à direita, tá? E calibre discretamente menores. E aqui eu tenho o plano básico chamado 4 câmeras. É o mais importante em toda a avaliação. É o que a gente tem que fazer em todo o ultrassom obstétrico a partir de 20, 22, 24 semanas. Esse corte aqui, gente, esse corte possibilita muitas coisas de avaliação. A primeira dela é se o eixo cardíaco está normal. O coração tem que estar batendo na parede anterior esquerda do tórax. O septo interventricular em relação à coluna tem que fazer 1 grau, um desvio de 45 graus, mais ou menos 20. Isso é o eixo cardíaco. Como eu calculo isso? Traço uma linha, né? Você pode usar caliper, ângulo de 2 linhas, uma linha da coluna à parede. Dessa linha eu traço outra linha que passa pelo septo interventricular, ele já te dá o ângulo. Outra coisa importante, fala que o coração ocupa 1/3 do tórax. Fácil também de fazer de cabeça. Pega no caliper, elipse. Faço a elipse do coração, 7. Caliper. Faço a elipse do tórax, né? Tem que ser menor que 0,3, tá? Porque quando eu faço elipse, gente, ele dá A e C, não é isso? Área e circunferência. Quando eu divido a área do coração pela área do tórax, é essa proporção 1/3. Quando eu divido C, circunferência do coração, pela circunferência do tórax, é o índice cardíaco, que tem que ser menor que 0,55. Gente, esses 2 números, essa variação é importantíssima, porque as patologias, elas mudam o eixo cardíaco e muda essa relação. Cardiomegalia, desvio de eixo, né? Então é muito importante essa valorização, que é o básico, abdômen e 4 câmeras. Então o 4 câmeras, gente, né? O ápice cardíaco aponta para a parede anterior esquerda.
O septo interventricular, está aqui, faz aquele ângulo de 45 graus, ou mais ou menos 20. O coração sempre tem que estar no quadrante esquerdo. Se ele está anterior, é mesocardia. Se ele está à direita, é destrocardia, um desvio. Outra coisa importante no 4 câmeras, gravem isso. Que formato que é esse dentro do coração? Cruz. E ela é bem bonitinha, né? Tá vendo? Simétrica as válvulas, a integridade do septo. Quando você tem uma cruz assimétrica com interrupções, né? Isso é alteração. Então, essa cruz é muito importante. Outra coisa importante, qual que é o lado esquerdo, qual que é o lado direito? Normalmente o lado esquerdo, o átrio esquerdo está do lado da aorta e da coluna. O ventrículo, mitral, septo interventricular, tricúspide, e a parede do ventrículo direito ela é mais espessa, é o que é chamado banda moderadora. Tudo bem? Está dando para acompanhar? Essa é a atualização nova. Hoje um grande complemento, uso Doppler. Esse é o corte 4 câmeras com um Doppler. O Doppler só faz o preenchimento ventricular. Claro que eu vou ter que ajustar o Doppler, né? Porque se você põe um Doppler no coração, o que vocês veem lá? 1000 cores, aliás. Então a primeira coisa para trabalhar Doppler no coração, diminui o ganho geral abaixo de 50%. Normalmente a gente trabalha com 60%, 70%. Aumenta a escala, que é o PRF, e diminui o filtro. Aí você vai ter essa limpeza aqui, ó. E aqui a gente vê direitinho a integridade, ó, do septo interventricular. Então esse, ó, é o 4 câmeras com a levocardia, que é o eixo, ó, aqui o eixo, ó. Linha antero-posterior, da linha antero-posterior eu traço o septo interventricular, ó. Se você pega no calibre, ângulo 2 linhas, ele já te dá o ângulo, 43, 35, 46, é automático. Muito importante a função, né, do coração. Os átrios e ventrículos contraem sincronicamente. Então, quando a gente põe no dia a dia o PW, o Doppler, para a mãe ouvir o coraçãozinho e calcula a frequência, eu não posso falar que esse coração está rítmico. Eu só posso falar que o batimento cardíaco está rítmico quando eu uso o módulo M, de movimento. No corte 4 câmeras, aí eu vou avaliar o batimento atrial e o ventricular. Tem que estar semelhante, não pode ter uma discrepância maior que 15, 20 entre os batimentos. Aí eu posso falar que ele está rítmico ou arrítmico. Então, só através do módulo M. E quem determina a frequência cardíaca é o batimento ventricular. É o ventrículo que dá o que a gente tem que pôr no laudo. Então, se a gente usa o PW, normalmente de rotina, porque o módulo M é um estudo do batimento do coração. Então, o que a gente procura fazer? Põe o calibre do Doppler no ventrículo, de uma maneira geral, porque aí você já pega a frequência, né, do básico, mas não posso pôr no laudo que o batimento cardíaco está rítmico. Aí eu preciso ver átrio e ventrículo, eu vou mostrar para vocês. A contração ventricular é simétrica, Doppler. Esse daqui que a gente vê que está simétrico. Se não tiver simétrica, se tiver um refluxo, você não vai ver esses enchimentos bonitinhos, ó. Então, perfeita, né, Mário? Você vai ver alteração de cor, assimétrico, menor um, maior outro. Então tem que ter essa simetria aqui, ó. Tá? Isso é só um Doppler. Então, corte do abdômen, CA, corte 4 câmeras, tirar todas as informações do 4 câmeras, eixo, área, né, índice cardíaco, as paredes, a cruz dentro, né? E aí eu passo para o terceiro corte, que é a saída da aorta, ó. Esse corte eles deram o nome de 5 câmeras, né? Porque você vai ter os ventrículos, os átrios e a aorta. Nos livros de ecocardiografia, vocês já devem ter ouvido falar o corte pé da bailarina.
Pé da bailarina, o que é? O ventrículo esquerdo, é o sapatinho, o pé, e a canela é a aorta. Então esse é o desenho, né? Olha aqui, ó, o desenho do pé da bailarina. Então, nesse saída da aorta, e a aorta, gente, ela sai no centro do coração, ó. Você pegando aqui toda a área, ó, você vê que a aorta, né, é no centro e entre as duas válvulas, atrioventriculares. E também aproveita, põe o Doppler. Quando a gente usa o Doppler, você vai ver direitinho o desenho da aorta. Olha aqui, ó. Esse é o corte, saída da aorta, e a hora que eu ponho o Doppler, ó. Ele só pega o ventrículo esquerdo e a aorta, e o aliasing que ela faz. Fica muito, muito bonito, né? Essa documentação. Então, depois do 4 câmeras, saída da aorta. Se possível, Doppler dos ventrículos e Doppler da aorta. E o outro corte, o 4 corte, é o tal do plano 3 vasos, né? Que seria pulmonar, é o maior vaso, porque, gente, os vasos do coração, eles saem assim, ó, que nem a minha mão, eles cruzam. A pulmonar passa por cima da aorta, a aorta passa por baixo da pulmonar. Então, o primeiro vaso próximo ao transdutor é a pulmonar. É o mais longo, porque você pega o ventrículo direito e você pega até o ducto arterial da pulmonar. O segundo vaso do meio é a aorta, o terceiro vaso é a cava superior. Esse é o corte chamado 3V. 3V. Eu avalio tendo esse corte normal e sei que os grandes vasos estão normais. Ó. Então, os 3 vasos, é da esquerda para a direita. Essa sequência, tá vendo? O pulmonar, a aorta e a cava, com ducto. E é proporcional, né? A pulmonar é maior porque ele está anterior. A aorta está redondinha no meio e o menor vaso é a cava, que sai do átrio direito. E se eu puser o Doppler, ó, eu tenho também o Doppler no 3V, ó. Eu tenho aqui a pulmonar, ó, e já vejo a bifurcação, ó. E quando eu vejo essa estruturazinha assim, icogênica, isso é a traqueia, esse é o tal do 3VT. Então aqui o tronco da pulmonar, a divisão e os 3 vasos, né? E aqui é toda uma evolução, ó, do 3V. Então, e conforme eu vou seguindo em sentido a cabecinha fetal, né, indo mais para os grandes vasos, eu pego o ducto arterioso e o arco aórtico. Ó. Esse corte sai do 3V, né? E aqui isolado é só o arco aórtico, que seria o último corte, né? Então nós temos, né, ó, circunferência abdominal, corte 4 câmeras, o corte 4 câmeras com Doppler, né, o corte 3V, olha que bonitinho, e a junção, ó, é o canal arterial. E aqui, ó, esse daqui, ó, que tem paredezinha ecogênica, é a traqueia. Então, quando tem os 3 vasos e a traqueia, é o tal do 3VT. E eu termino a minha avaliação pondo no corte 4 câmeras o módulo M. Né? O módulo M é assim, né? Aquela linha tracejada que ele passa, ele pega movimento. Parede, pulmão, ó, não tem movimento nenhum, é aqui, ó. Aqui, aqui, e aqui, aqui. A partir do momento que ele pega o movimento, ele vai fazer o traçado. E nesse caso aqui é o átrio. A válvula, o septo e o batimento ventricular. E aí como que eu faço? Né? Chamo frequência cardíaca fetal, 7, meço o átrio. 7, chamo frequência cardíaca fetal e meço o ventrículo. Aí você vai ter o batimento atrial e o batimento ventricular. Aí você está avaliando, né, o sistema de condução normal, que é o chamado, né, ritmo sinusal, né, que é isso daqui, ó. Então eu peguei o batimento, tem aparelhos que já te dá FA e FV. FA e FV. Então daqui, ó, FA, né,
e o ventricular. Então tem que pegar os dois para falar que está rítmico. E aqui já é um caso, né, pelo módulo M, ó, um bloqueio atrioventricular total. O que está acontecendo? A contração atrial, que são essas setas pequenas, ó, e a contração ventricular está abaixo de 46 batimentos por minuto. Isso é o tal do bloqueio AV. Só posso fazer o diagnóstico através do módulo M. Né? E essas são as patologias de ritmo. Né? Aqui a gente tem o flutter e a fibrilação atrial. Então eu fiz o 4 câmeras, peguei a parede do ventrículo e a parede atrial. Aqui está mostrando, ó, que uma está batendo bem diferente da outra. Ó. Uma bate com 400 batimentos e a outra bate com 40, 60 batimentos. Isso é uma alteração. Aqui casos de arritmia, sabe? Que você às vezes até não escuta, né? Com um sonarzinho, que às vezes não, você pega ali, às vezes numa cardiotopo, aí você faz o coração e o módulo M, você vê aqui, ó, bate bonitinho, ó, coincide, e aí chega aqui, você tem esse espaço, ó. Isso é uma extrasístole ventricular, é uma alteração da frequência. Aqui um bloqueio atrioventricular total, ó. A frequência está em torno de 45 batimentos, ó. É aquele tum, tum, tum. Então essa, gente, é a atual avaliação, né, importante do coração fetal, do morfológico, né? Os diferentes cortes, ó, 4 câmeras, a aorta no centro, 3V e o arco aórtico, né? E tendo a traqueia, o 3VT. E depois com o módulo M, o batimento. Então era isso que a gente tinha, né, para essa parte da manhã, para falar com vocês. Aí à tarde eu vou falar um passo a passo do morfológico e eu estar com o coração dentro também, que a gente faz uma revisão. E se possível a gente fazer uma paciente.